Conectadas, capítulo 30, Ayla. Meu Deus, como eu fui burra! Era quase como se fosse a Raíssa o tempo todo por trás do perfil do Léo. A verdade estava na minha frente o tempo todo, mas era tão surreal que não conseguia enxergar. Agora, parando para pensar, tudo tinha sido muito suspeito. O Léo que eu conheci na sexta evitava tratar de assuntos muito pessoais, e quando eu citava qualquer coisa que deveria saber, ele demorava a entender. Muitas vezes desconversava. E seu amor inexplicável por ataque das máquinas? E as diferenças entre ele e a Raíssa? E a voz e a risada que, pessoalmente, eram muito mais parecidas com as da irmã? Burra, burra, burra! Ela sabia que eu estava me sentindo mal por não ter me dado tão bem com o Léo. Será que não sentiu um pingo de remorso? Não, isso não era verdade. Eu tinha visto o arrependimento em seus olhos. Tinha ouvido a dor em sua voz enquanto tentava me explicar. Eu compreendi o que a Raíssa tinha dito sobre não ser fácil aceitar a própria sexualidade. Quer dizer, eu também estava passando por isso. Ao mesmo tempo, ela tinha mentido de propósito. Ela podia ter simplesmente dito a verdade e omitido que gostava de meninas. Se ela gostava mesmo de mim, como pode ter tido coragem de mentir sem parar, até aquela bola de neve explodir bem na minha cara? Eu nem sabia direito o que pensar. Eu só sabia que estava cansada de ter de lidar com a merda dos outros. Estava cansada de pensar em todo mundo e de ninguém pensar em mim, para variar. Como um suspiro, voltei a me concentrar na paisagem de concreto por onde passava à medida que deixávamos São Paulo para trás. Eu estava agarrada ao totoro de pelúcia. Sayuri sabia que algo mais tinha dado errado, mas logo percebeu que eu precisava ficar quieta no meu canto. Só o que eu disse foi que queria ir embora, o mais rápido possível, e ela assentiu e arrumou todas as coisas. Eu precisava me lembrar de fazer algo incrível para lhe agradecer. A Sayuri tinha sido a melhor nos últimos dias. Caramba, ela era sempre a melhor tia, mas dessa vez tinha se superado, em todos os aspectos, desde prometer me ajudar a ganhar o concurso, até me ouvir falar sobre minhas confusões amorosas, me consolar e jamais me julgar. Ela era a mãe que eu queria ter. Esse pensamento me deixou ainda mais triste. Eu amava minha mãe. As coisas só tinham piorado depois de ela descobrir a traição do meu pai. A mentira dele tinha acabado com ela. Mentiras destruíam pessoas. Acho que, no fundo, era por isso que eu não conseguia obrigar meu coração a perdoar a Raíssa pelo que tinha feito. Ainda assim, quando meu celular vibrou, eu saquei rapidamente do bolso, imaginando ou torcendo que pudesse ser Raíssa, mas era a Vicky. Ei, tudo bem por aí? Não deu notícias lá no grupo? Ficamos preocupadas. Suspirei um pouco decepcionada. Sabia que era contraditório querer que Raíssa me mandasse uma mensagem logo agora no calor do momento, e acho que podia dizer que a conhecia bem o suficiente para saber que ela respeitaria meu momento. Mas não pude conter um biquinho de tristeza enquanto respondia a Vicky. Digitei um tudo bem automático e fiquei encarando a mensagem. Não estava tudo bem. Não havia nenhuma dúvida. Então, por que eu estava mentindo para minha amiga? As conversas que tive com Raíssa e com Sayuri me voltaram à mente. Se você não for verdadeira consigo mesma, a vida perde o sentido. Por que você esconderia o que sente, esconderia quem é, só para satisfazer as expectativas dos outros? De uma coisa tinha certeza. Eu não queria voltar para Campinas e continuar fingindo ser alguém que não era. Eu podia não saber exatamente quem queria ser, mas não tinha dúvidas sobre quem não queria. Na verdade, não tá não.
Esse final de semana foi a maior reviravolta da minha vida. Tô voltando para casa. Como assim? O que houve? Sabe a Raíssa, a irmã do Léo? Ela é namorada dele, na verdade? Ha, 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 ha. Não, ela é ele. Como assim? Ela é trans? Não. Era com ela que eu vinha conversando nos últimos meses, achando que era o Léo. O quê? Isso sim que é reviravolta. Tô chocada. Mas quem é o Léo que você conheceu pessoalmente, afinal? Não sei. Foi embora puta demais para ouvir a história toda. Aff, Ayla, agora a gente vai ficar na curiosidade para sempre? Para sempre era tempo demais. Eu esperava que não. Mas não mencionei nada sobre isso, nem sobre o beijo com a Raíssa, nem sobre o quanto estava confuso em relação a ela. Não porque não pretendesse fazer isso, mas, bem, um passo de cada vez. Mas e aí? Que fim deu essa confusão? E como você tá? Acho que isso merece um encontrinho e uma explicação ao vivo e em detalhes. Hoje, depois que você chegar? Hoje não. Preciso ir para casa. Amanhã, depois da aula. Aff, ridícula, vou ficar morrendo de curiosidade até lá. Mas tudo bem. Vou pedir para Lídia fazer o bolo de laranja que você gosta. Acho que você está precisando. Você me conhece bem demais. Emoji coração. Abri um sorrisinho ao perceber que aquela frase era muito real. E já era hora de eu começar a mostrar o tamanho da minha gratidão pela amizade de Vicky e Drica. Sayuri me deixou em casa pouco depois das 4 da tarde, não sem antes me perguntar se eu precisava que ela subisse. Provavelmente, temia que minha súbita tristeza pudesse provocar alguma briga entre mim e meus pais, mas recusei. Tudo o que eu mais queria agora era ficar sozinha e repensar algumas coisas. Quando entrei no apartamento, carregando a mochila pendurada por uma só alça e segurando meu totoro de pelúcia, a sala estava vazia. Não esperava uma recepção calorosa nem nada, até porque não tinha avisado que chegaria mais cedo. Mas estranhei o silêncio da casa. Normalmente, minha mãe passava as tardes de domingo na sala assistindo televisão enquanto preparava as encomendas da semana para a lojinha antes do horário da igreja. Atravessei a sala em direção ao pequeno corredor que ligava aos outros cômodos da casa, e assim que parei na frente do quarto da minha mãe, a encontrei apagada com a pequena televisão de tubo ligada, o frasco de Rivotril em cima da mesinha de cabeceira. Eu suspirei e fiz menção de continuar pelo corredor, mas entrei no cômodo e parei para dar um beijo na cabeça dela. Não havia sinal do meu pai. Segui para o meu quarto e larguei a mochila no chão enquanto fechava a porta. Eu pretendia me jogar na cama assim que chegasse, mas alguma coisa me impediu. Parada na entrada, olhando o cômodo em que nada combinava, nem entre si, nem comigo, senti alguma coisa se revirar dentro de mim. Eu queria arrancar a tinta rosa daquela parede e jogar fora o armário velho, mas, como não podia fazer isso, apenas comecei a juntar todo e qualquer objeto que eu batia o olho e me fazia querer vomitar. Abri o armário e comecei a tirar as roupas que guardei a mando da minha mãe, mas que eu odiava porque não combinavam mais comigo, e comecei a atacar tudo no chão. Eu não queria mais nada naquele quarto que não tivesse a ver com meu gosto. Alguns minutos depois, quando meu quarto já estava todo bagunçado, a porta do quarto foi aberta de supetão. O que é isso, Ayla? Que bagunça é essa que você está fazendo? Ela estava com a cara amassada de sono e parecia ainda meio lenta do calmante, mas a testa estava franzida, como parecia ficar permanentemente. Tô arrumando o quarto, renovando as energias. Ela olhou para as roupas no chão. Você vai dar todas essas roupas? Ela se abaixou e pegou uma peça. E essa blusa linda? O que você vai vestir agora?
porque depois dos gastos desse fim de semana, a senhorita vai ficar um bom tempo sem poder gastar um centavo. Eu respirei fundo, me preparando para o que vinha a seguir. Mãe, primeiro tem um monte de roupa aqui no meu armário ainda. Eu não preciso ficar acumulando roupa que não uso. Segundo, nada disso. Fiz um gesto com as mãos, apontando para as peças no chão. É algo que eu usaria hoje em dia. Eu só guardei porque você não me deixava doar, mas agora chega. Não me importo de não gastar mais nada, mas por que eu não posso gastar mesmo? É porque você está me deixando de castigo por ter feito algo que você não queria que eu fizesse? É porque a gente não tem mais dinheiro desde que o salário do papai abaixou e a gente descobriu que ele estava sustentando 2 famílias? Ou é porque você resolveu usar o pouco dinheiro que a gente ainda tinha para atacar o papai? Ela abriu a boca chocada. Ayla, isso é jeito de falar com sua mãe? Por acaso eu não te dei educação? A voz dela subiu um tom e ela parecia mais alerta agora, o sono se dissipando rápido com o choque. Peça desculpas agora. No mesmo instante, ouvimos o som da porta aberta. Minha mãe congelou no lugar, a expressão tensa. Conversamos outra hora e trate de arrumar isso logo. Ela começou a se virar, mas eu senti a raiva borbulhar dentro de mim com todas as coisas que vinha guardando e que não queria mais manter aqui dentro. Ué, mãe, você não estava querendo brigar comigo? Levantei a voz e coloquei a mão na cintura, parecendo ter mais coragem do que realmente sentia. Vai parar só porque o papai chegou? É só comigo que você gosta de brigar? Logo eu que sempre te apoiei e sempre estive ao seu lado? Os olhos dela se estreitaram, mas eu podia ver a mágoa rastejando como uma sombra por trás da sua expressão intensa. Meu pai apareceu atrás dela no segundo seguinte. O que está acontecendo? Ele parecia cansado. Havia muito tempo, essa era a única característica constante. Eu não sabia por que meu pai aceitava aquela situação calado, mas eu não queria mais continuar assim. Eu não sei, pai. Vocês é que têm que me dizer. Que merda que está acontecendo nessa família? Eu tinha certeza de que minha mãe ia me deixar de castigo por falar assim, mas me forcei a continuar. Porque, olha, eu tô cansada de vocês ignorarem o quanto tudo isso afeta a minha vida. Ayla, olha como você fala com a sua mãe, disse meu pai ao mesmo tempo em que minha mãe dizia. Ayla, isso não é hora de... Nunca é hora. Cortei-a, quase berrando, enquanto jogava as roupas que segurava no chão. Nunca é. Tudo que vocês sabem fazer é ignorar o assunto e fingir que tá tudo bem. Olha, para vocês pode até estar, mas para mim, não. Meu pai me encarava parecendo perplexo e confuso. Eu sou a adolescente dessa casa, mas às vezes parece que vocês são 2 crianças. Ah, o papai tem outra família que nunca contou pra gente? Então vamos tirar a Ayla da escola que ela ama só porque ele precisa gastar tanto com ela quanto gasta com a outra família. Ah, o papai mentiu e não tem coragem de contar a verdade, apesar de saber que a mamãe descobriu? Vamos continuar ignorando o assunto e descontar toda a raiva em cima da Ayla. Eu tinha noção de que estava gritando, mas não conseguia me conter. Era como se eu tivesse finalmente aberto a caixa de Pandora, a gaveta de sentimentos que ficava trancada no meu coração. Bom, adivinhem só. Eu não sou um saco de pancadas, tá bom? Muito menos aquele menino que todo mundo faz questão de fingir que não existe, mas que não tem culpa de nada. Vocês têm noção de que estão destruindo 2 famílias? Que eu podia ter um irmão? Será que vocês já pararam para pensar que a gente podia querer se conhecer? Eu parei um segundo, consciente do que eu tinha acabado de dizer. Seria mentira se eu dissesse que nunca havia pensado nisso. De vez em quando, eu me pegava imaginando como ele era, se era parecido comigo, se tinha os traços da nossa família. Mas então eu deixava para lá,
porque jamais poderia falar sobre isso. E porque eu tinha medo de que conhecer esse irmão pudesse ser o decreto do fim da minha família. Esse medo continuava lá, mas não me paralisava mais. Então parem de me usar para fugir dos problemas de vocês. Continuei, a voz um pouco mais calma agora, depois de respirar fundo. Eu não aguento mais continuar assim. Se resolvam, se odeiem, se divorciem, se matem, que seja, mas parem de colocar meu irmão e eu no meio desse fogo cruzado. Os dois continuaram a me encarar, assustados por quase um minuto, até que minha mãe pareceu se recuperar e se virou para o meu pai. Viu? Você tá vendo? É isso que você queria? Destruir sua filha? Pois tá conseguindo. Eu bufei, deixando meus ombros penderem em frustração. Eu? Meu pai se fez de sonso, apontando para si mesmo. Você também tem culpa nisso, Inês. Não venha apontar dedos para mim por tudo de errado que aconteceu nos últimos meses. Você podia ter vindo conversar comigo, podia ter me perguntado. Minha mãe começou a rir. Te perguntado? Você queria que eu casualmente perguntasse ao meu marido se ele tinha outro filho com outra mulher, do qual nunca me contou, mesmo depois de 11 anos? Eu sinto muito, Inês, gritou ele em resposta. Eu tentei te dizer, mas você não deixou. Toda vez que eu tentava abordar o assunto, você fugia. Isso foi depois, Yuri. Você teve 11 anos para me contar. Podia ver os olhos marejados da minha mãe, mas ela não deu nenhum sinal de que pretendia parar a discussão. Claro que eu quis fazer você sofrer depois que eu descobri, mas o que você fez foi imperdoável. Você merecia tudo isso e mais um pouco. Sim, eu merecia. Ayla não. Meu Deus, gritei interrompendo-os. Vocês não conseguem conversar como pessoas civilizadas sem ficar jogando a culpa para cima do outro? Pelo amor de Deus, parem de jogar a culpa disso para cima da mãe, pai. Você mentiu pra gente por 11 anos. 11 anos! E ainda quer falar do comportamento dela depois que descobriu? Você não acha que ela já passou por muita coisa para ficar ouvindo você falar assim? O olhar de gratidão e vergonha que minha mãe me lançou me fez dar um passo à frente e parar ao lado dela. E segurei seu braço como se fosse uma criancinha com medo, agarrada à mãe. Será que vocês não podem simplesmente sentar e conversar direito e decidir o que querem fazer da vida de vocês? Pedi com a voz mais calma, sentindo o olhar atento dos dois em mim. Meu coração batia acelerado, mas meu alívio também era enorme. Porque hoje eu tomei a decisão de não ficar mais calada com relação a nada disso. Eu não quero mais me omitir e fugir da minha vida. É horrível, me faz mal, me afasta das pessoas que eu gosto, me afasta de vocês e, principalmente, me afasta de mim mesma. E eu não vou deixar mais que o problema de vocês me afete dessa forma. Tá na hora de vocês dois serem os adultos aqui. Por incrível que pareça, eles finalmente me ouviram. Por mais de uma hora, eu fiquei arrumando minhas coisas enquanto os dois se trancaram no quarto para conversar. De vez em quando, ouvi as vozes alteradas e choros, mas coloquei uma playlist para tocar no computador e fingi não escutá-los. Quando ignorar não dava certo, eu me jogava na cama, me agarrava ao meu Totoro e chorava junto. Era horrível saber que o casamento dos meus pais estava por um fio. Eu não tinha muitas dúvidas de que agora eles tinham realmente parado para conversar. A decisão seria pelo fim. Mas, por mais triste que fosse, eu também estava saturada. Desde que descobrimos a verdade, tive tempo suficiente para assimilar aquilo tudo e aceitar que meus pais ficariam melhor separados. Por fim, depois de um bom tempo, a porta do meu quarto foi aberta pela minha mãe. O rosto dela estava inchado e ainda havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela entrou sozinha, abaixou o som e, pulando a bagunça no chão, veio até minha cama e me abraçou. Me desculpa por não ter percebido o quanto isso tudo te afetava.
A voz dela estava embargada e senti meus olhos encherem de lágrimas junto. Tudo bem, mãe, falei retribuindo seu abraço. O que vocês decidiram? Seu pai vai ficar um tempo com a irmã dele até as coisas se acalmarem e a gente conversar de novo. Nós nos afastamos e ela abriu um sorriso triste. E você tá bem com isso? Perguntei com o coração partido. Parecia uma pergunta besta, mas era tudo que eu podia dizer. Não muito, mas vou ficar. Do jeito que estava, não dava para continuar mesmo. Você estava certa, Ai. E eu sinto muito por não ter percebido isso antes e ter te machucado tanto. Tudo bem, mãe. Eu tô aqui. Pode contar comigo. Eu sei, filha. Obrigada por me abrir os olhos para isso. Ela sorriu em meio às lágrimas e eu sorri junto. Eu sabia que devia me sentir triste pela partida do meu pai, mas só conseguia ficar aliviada. Finalmente, aquela guerra fria entre os dois ia chegar ao fim. Minha mãe saiu do quarto e meu pai entrou logo em seguida. Ele parecia cabisbaixo, os ombros tensos, o olhar fundo. Sentou ao meu lado na cama e cruzou os braços sobre o colo, ainda em silêncio. Meu pai nunca tinha sido um homem de muitas palavras, e eu sabia que, apesar de tudo, aquele momento estava sendo difícil para ele. Mas, no fundo, eu também suspeitava que já fazia muito tempo que ele não amava mais a minha mãe, que continuava com ela por comodismo, por não saber o que fazer sem ela. Ele teria que aprender agora. Não era o fim do mundo, afinal. Coloquei a mão sobre as dele, cruzadas, compadecida com o seu olhar triste. Eu vou falar com a Vilma, ele disse de repente, a mãe do seu irmão. Acrescentou quando franziu o senho. Vou apresentar vocês, se é isso que você quer. Eu quero, afirmei assentindo com a cabeça com tanta veemência que até eu me surpreendi. Mas agora que finalmente me permitia pensar nele e falar dele, percebia cada vez mais o quanto eu queria conhecer o menino. Ele não tinha mesmo culpa de nada e eu queria muito poder lhe dizer isso. Meu pai tirou uma das mãos do nosso enlace e deu um tapinha no dorso da minha. Está certo, então. Ele deu um beijo apressado na minha bochecha, parecendo sem graça, e levantou. Preciso ir lá, arrumar minhas coisas. Ele começou a seguir em direção à porta, mas antes que cruzasse o batente, eu fui até ele e o abracei pelas costas. Eu ainda te amo, tá? Não esquece disso. Virando-se para mim, ele retribuiu o abraço. Posso jurar que senti algumas lágrimas caírem no ombro, mas quando ele se afastou apressado, não consegui ver se estava mesmo chorando. Fiquei observando-o voltar para o quarto antes de soltar um suspiro. Agora as cartas estavam na mesa. Agora não havia mais mentira. Agora eles poderiam superar isso e ser felizes. Será que eu também conseguiria? Léo Lopes, 24 de julho, 1h21. Olá, alguém por aí? 1h26. Oi, tô sim. Tá tudo bem? 1h27. Mais ou menos, não tô conseguindo dormir. 1h30. Insônia? 1h31. Não sei, acho que são muitos pensamentos. 1h32. Aconteceu alguma coisa? 1h34. Não exatamente. Acho que estava me sentindo sozinha hoje. As coisas aqui em casa não estão tão boas. 1h35. Seus pais brigaram? 1h37. Lembra que falei da minha mania de jogar todos os problemas para baixo do tapete? Então, meus pais são piores. Mas hoje eu achei o silêncio especialmente ensurdecedor. 1h40. Quer falar no telefone? Posso tentar ajudar e deixar o silêncio um pouco menos pior. 1h41. Você já faz isso sempre. Mas eu não quero te atrapalhar. Haha, eu pego no sono. Promete que nunca vai deixar de falar comigo? 1h42. Prometo, óbvio.
Não tinha nem que estar perguntando. Vou continuar te perturbando para sempre. Acho bom mesmo. Se você sumir, eu vou te assombrar para sempre. Ha, 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 ha.